Olá, pessoal! Vamos começar agora o segundo vídeo do nosso curso de Sistemas Projetivos. O tema desse vídeo é Estudo das retas e nós vamos falar do posicionamento das retas no espaço de sistemas de projeção mongiano, ok? Então, assim como o ponto, existem diversas possibilidades de posicionamento das retas no espaço mongiano. E por causa disso, foi elaborada uma classificação dessas retas de acordo com o seu posicionamento. Então, retas que possuem uma mesma classificação, elas vão possuir projeções com as mesmas características, ok? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma das classificações das retas, são 7 no total, e aí a gente vai exercitar isso e vocês tentem memorizar, estudar, enfim, para a gente seguir com o curso. A primeira reta que a gente vai falar é a reta do tipo horizontal. A reta horizontal ela é uma reta que sempre vai ter o plano de projeção vertical paralelo à linha de terra e o plano de projeção horizontal oblíquo à linha de terra. Tá? Uma característica dessa reta é que o plano de projeção horizontal da reta ele é a verdadeira grandeza dela. Por quê? Como ela é uma reta que está paralela ao plano de projeção horizontal, como vocês podem ver na figura da esquerda que mostra a reta no espaço, ela sempre vai ser paralela a esse plano de projeção horizontal. Como ela não tem nenhuma inclinação com relação a ele, a projeção horizontal dela vai ser a verdadeira grandeza da reta, ou seja, vai ter comprimento equivalente ao comprimento original da reta, sem haver redução. Se vocês forem reparar, a projeção vertical da reta não é a verdadeira grandeza da reta, porque a reta possui um comprimento maior do que essa projeção, já que ela possui uma angulação com relação a essa projeção, ok? O segundo tipo de reta é a reta de topo. A reta de topo, ela sempre vai ser perpendicular ao plano de projeção vertical. Então, a projeção vertical da reta de topo, ela é sempre um ponto, enquanto a projeção horizontal dessa reta vai ser uma reta perpendicular à linha de terra. Da mesma forma que a reta horizontal, a projeção horizontal da reta de topo representa a verdadeira grandeza dessa reta, porque ela também sempre vai ser paralela ao plano de projeção horizontal, ok? A terceira reta é a reta fronto-horizontal. A reta fronto-horizontal é uma reta paralela à linha de terra. Então, sempre as projeções vertical e horizontal dessa reta vão ser paralelas também à linha de terra. E ambas as projeções, tanto a vertical quanto a horizontal, vão representar a verdadeira grandeza daquela reta, já que ela, por ser paralela à linha de terra, também vai ser paralela ao plano vertical de projeção e ao plano horizontal de projeção. A reta frontal, ela é uma reta análoga à reta horizontal, só que ao invés de ser paralela ao plano de projeção horizontal, a reta frontal é paralela ao plano de projeção vertical. Então, a projeção horizontal da reta frontal sempre vai ser paralela à linha de terra, enquanto a projeção vertical é oblíqua e representa a verdadeira grandeza daquela reta. Então, se vocês forem notar, ela é meio que o oposto da reta horizontal, ok? Ela vai estar localizada em um plano sempre que é paralelo ao plano de projeção vertical. A reta vertical, por outro lado, é análoga à reta de topo. Então, ao invés de ser perpendicular ao plano de projeção vertical, como a reta de topo era, a reta vertical é perpendicular ao plano de projeção horizontal. Então, a projeção horizontal dessa reta vai ser sempre um ponto e a projeção vertical vai ser sempre uma reta perpendicular à linha de terra. Sendo que a projeção vertical dessa reta ela representa a verdadeira grandeza da reta, já que elas são sempre paralelas com relação uma à outra. Por último, nós temos a reta qualquer ou reta genérica. Alguns professores chamam de reta genérica. Essa reta ela vai ser oblíqua tanto ao plano de projeção vertical quanto ao plano de projeção horizontal.
Então, ela não é paralela a nenhum dos planos de projeção, ou seja, a sua verdadeira grandeza não pode ser tirada diretamente de nenhuma das suas projeções. Para fazer a verdadeira grandeza de uma reta qualquer, a gente precisa fazer um processo chamado rotação, que é um processo que a gente vai ver mais à frente no curso, em outra etapa, em outro módulo, tá? Então, por enquanto, a gente sabe que sempre que as duas projeções, a vertical e a horizontal, de uma reta não forem paralelas e não forem um ponto, a gente não tem como, não forem paralelas à linha de terra e não forem um ponto, a gente não tem como tirar a verdadeira grandeza daquela reta, tá bem? Eu falei que aquela era a última, mas essa é a última. Essa é a reta de perfil. A reta de perfil, ela é uma reta que vai ser paralela ao plano auxiliar de projeção. Nós temos representados dois planos de projeção, mas o nosso espaço ele é tridimensional. Então, nós poderíamos ter um terceiro plano de projeção, que seria um plano perpendicular tanto ao plano horizontal quanto ao plano vertical de projeção. A reta de perfil é uma reta paralela a esse plano, ou seja, tanto a projeção vertical quanto a projeção horizontal dela vão estar perpendiculares à linha de terra. E nenhuma das duas vai representar a verdadeira grandeza dessa reta, porque ela está oblíqua a ambos os planos de projeção que nós utilizamos, ok? O processo para a gente conseguir obter a verdadeira grandeza de uma reta de perfil, ele não é um processo muito complexo. O que a gente vai fazer? A gente vai transferir os nossos pontos, as nossas projeções verticais e horizontais para o plano auxiliar de projeção. Então, na figura da esquerda, vocês estão vendo em verde o plano auxiliar de projeção. E aí vocês podem ver que a nossa reta de perfil ela é paralela a esse plano. Então, o plano representa a verdadeira grandeza dessa reta. E à direita, a gente abriu esses três planos, são perpendiculares entre si, e a gente vai fazer essa transferência dos pontos A e B para o plano de projeção auxiliar. Então, o primeiro passo é traçar duas retas auxiliares, partindo das projeções verticais de A e B, paralelas à linha de terra, como está feito aí no desenho em linha tracejada, tá? Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa com os pontos, a partir dos pontos da projeção horizontal. Porém, quando esses pontos chegam aí no limiar do nosso plano horizontal, nós precisamos transferir eles, fazer com que as retas horizontais se tornem retas verticais, mantendo a distância entre essa reta e a linha de terra. Não sei se ficou muito confuso. Como isso é feito? Nós vamos traçar arcos com a origem do nosso compasso, a ponta seca, localizada aqui onde eu vou fazer um pontinho vermelho, tá? Não sei se deu para ver essa bolotinha. A ponta seca do compasso ali. E o grafite, ele vai vir vai ligar essa linha tracejada que, por exemplo, parte da projeção horizontal de B e vai até a linha de terra, tá? Então, ele vai vir daqui até aqui. E quando chega na linha de terra, a gente, a partir dela, vai traçar uma reta na vertical. A mesma coisa é feita com o ponto A. Então, o ponto A, a gente vai traçar aquela reta horizontal saindo do ponto até chegar no limiar daquele plano e traçar um arco com centro nesse pontinho vermelho que eu demarquei até chegar na linha de terra e a partir dali traçar uma reta vertical, ok? Então, se vocês forem notar, as retas se cruzam. As retas que partem da projeção vertical dos pontos e da projeção horizontal, elas se cruzam. E aonde B cruza com B, nós temos o ponto B no plano de projeção auxiliar. E aonde a projeção horizontal de A cruza com a projeção vertical de A, nós temos o ponto A no plano de projeção horizontal. Ligando esses dois pontos, a gente consegue obter a verdadeira grandeza daquela reta de perfil, ok?
ela também pode ser representada dessa forma em épora. Ela não precisa que sejam colocados os 3 quadrados. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O arco ele já partiu direto da projeção horizontal de B e de A. Não precisou fazer aquele prolongamento horizontal do ponto B e do ponto A, tá? O arco já partiu dali, foi até a linha de terra e quando chegou na linha de terra ele passou a ser uma reta vertical, ok? Pessoal, um último ponto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é a pertinência de ponto e reta. Para um ponto pertencer a uma reta, no caso das retas qualquer, horizontal, frontal, vertical, de topo e fronto horizontal, basta que a projeção vertical desse ponto pertença à projeção vertical da reta e a projeção horizontal do ponto também pertença à projeção horizontal da reta. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem uma reta R qualquer, a projeção dela é R' e a projeção R. O ponto P, com projeções P' e P, ele pertence à reta R, porque tanto a projeção vertical quanto a projeção horizontal estão presentes também na projeção vertical e horizontal da reta. Já o ponto Q não pertence à reta R, porque como vocês podem ver, a projeção vertical não está na projeção vertical da reta. Então, é necessário que as duas projeções do ponto pertençam às duas projeções da reta para que esse ponto pertença a essa reta. Agora, no caso das retas de perfil, essa condição ela não é suficiente para que um ponto pertença a uma reta, ou seja, mesmo que a projeção horizontal do ponto P pertença à projeção horizontal da reta AB e a projeção vertical também, isso não significa que esse ponto vai estar presente nessa reta, porque nós precisamos fazer o rebatimento da reta AB, como a gente viu mais cedo, e também o rebatimento do ponto para verificar se de fato ele está pertencendo àquela reta. Então, o primeiro passo para a gente analisar essa pertinência é fazer o rebatimento da reta. Até aqui não tem nenhuma novidade. A gente fez aqueles 2 arcos, tanto no ponto A quanto no ponto B, da mesma forma que eu mostrei mais cedo para achar a verdadeira grandeza da reta, né? Então a gente fez os 2 arcos, com o centro aqui no cruzamento entre a linha de chamada e a linha de terra. Depois fez o prolongamento do ponto B até que ele encontre o ponto B' e o prolongamento do ponto A até que ele encontre o ponto A'. E aqui a gente tem a projeção auxiliar da nossa reta AB, ou a nossa reta AB no espaço, como ela realmente é, sua verdadeira grandeza. Em seguida, a gente tem que fazer a mesma coisa com o ponto P. Então, a gente vai traçar aquele mesmo arco partindo do ponto P, vai prolongar até que ele encontre com o ponto P'. Se o ponto P no espaço pertencer à reta AB, como vocês estão vendo aqui, significa que o ponto P pertence à reta AB. Agora, pode acontecer, por exemplo, de você ter um ponto, como é o exemplo aqui, o caso desse ponto Q, na imagem da direita, que tanto a projeção vertical quanto a projeção horizontal do ponto Q pertencem às projeções vertical e horizontal da reta AB, mas quando você vai fazer o rebatimento desse ponto Q, olha o que acontece. No espaço, ele não está localizado na reta AB, ele está localizado fora da reta. Então, nesse caso aqui, o ponto Q ele não pertence à reta AB, mesmo que as suas projeções pertençam. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que estar atentos sempre que vocês se depararem com uma reta de perfil. Vocês precisam sempre estar fazendo a projeção dessa reta para saber verdadeiramente qual é a forma dela no espaço e aí sim verificar a pertinência de um ponto, entre outros fatores que a gente vai ver mais à frente na disciplina. Beleza? Então é isso, esse vídeo termina aqui, vocês têm mais um vídeo sobre o estudo das retas para assistirem e a gente se encontra na reunião. Tchau, tchau, pessoal, obrigada!